A técnica infalível de Hitchcock para criar suspense. Use isso no seu livro. Continue aqui comigo se você quer entender as técnicas de suspense que mantêm os leitores engajados até a última página, aprender a construir personagens e cenários que intensificam a tensão narrativa e descobrir como aplicar o equilíbrio perfeito entre informação e mistério na sua história e muito mais. Eu sou o Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Esses dois aqui, Nascida para o Trono e Fim do Império, são meus últimos lançamentos, duas obras de fantasia inspiradas nos grandes impérios africanos. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha aí na descrição. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim, para você escrever e lançar o seu livro. Quer participar? É só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo o que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Então, maravilha. Agora, prepare-se para o nosso vídeo de hoje. Número 1, tá? Vamos começar entendendo quem é o Hitchcock. Quem é esse cara que é o mestre do suspense? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Então, vou te contar um pouquinho sobre Alfred Hitchcock, o cara que transformou o suspense numa verdadeira arte. Ele não só mudou o cinema com seus filmes, mas ele também deixou um legado que qualquer escritor pode aprender e usar para cativar os seus leitores. Primeiro, deixa eu te falar quem foi o Hitchcock. Ele era um diretor britânico, diretor de cinema britânico, que acabou se tornando o mestre do suspense. Com uma carreira que atravessou meio século. Ele criou filmes que ainda hoje são estudados pelo seu impacto, pela sua inovação. O cara tinha um jeito único de prender a atenção do público, deixando todo mundo na beirada da cadeira, assim, na ponta da cadeira, ansioso pelo que ia acontecer a seguir. Mas o que realmente fazia do Hitchcock o mestre do suspense? Era a forma como ele brincava com a expectativa do público. Ele tinha essa teoria de que o suspense não vem da surpresa, mas sim da antecipação. Ele dizia algo assim: se uma bomba explode de repente, isso é uma surpresa. Mas, se o público sabe que a bomba está lá embaixo da mesa e fica esperando ela explodir sem os personagens saber, isso é suspense. A diferença é toda na informação que o espectador tem da história. E a filosofia dele para envolver o público? O Hitchcock acreditava em fazer o público participar da história, dando pistas e fazendo com que as pessoas montassem as peças do quebra-cabeça junto com os personagens. Ele queria que o público sentisse o perigo, a tensão, antes mesmo dos personagens se darem conta do que estava acontecendo. Nos filmes do Hitchcock, os elementos-chave eram informação, expectativa e até antecipação. Ele usava a informação para criar suspense, revelando aos poucos detalhes cruciais da trama. E a expectativa vinha do que o público sabia que estava por vir, enquanto a antecipação era alimentada por esses momentos de espera, pelo desenrolar dos eventos. E sobre a diferença entre suspense e mistério? O Hitchcock usava ambos de uma forma magistral, mas ele sempre fazia uma distinção clara. O mistério é quando o público está no escuro, buscando as respostas junto com o personagem. Já o suspense, como eu disse, vem daquela antecipação de saber mais do que os personagens e ficar na expectativa do que vai acontecer quando eles descobrirem a verdade. Agora pensa comigo, como isso tudo pode te ajudar na hora de escrever? Imagina criar histórias onde os seus leitores ficam tão engajados, tão presos na trama, que não conseguem parar de virar as páginas. É isso que a gente vai explorar mais à frente. Mas antes me conta, qual filme do Hitchcock te deixou mais na beira do assento, na beira da cadeira? Compartilha aí nos comentários se é que você já assistiu algum, né? Se você já conheceu o Hitchcock, comenta aí pra mim também. E fica de olho porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em como você pode aplicar essas técnicas de suspense na sua escrita. Então,
Número 2. A visão de Hitchcock sobre suspense, mistério e surpresa. Coisas diferentes, tá? Agora eu quero mergulhar mais fundo nessa visão, né, sobre a diferença dessas coisas, como isso tudo se entrelaça para criar aquelas histórias que a gente simplesmente não consegue largar, ok? Vamos nessa então. O Hitchcock ele tinha uma maneira particular de falar sobre suspense. Ele dizia que o suspense não vem do que acontece, mas do que está prestes a acontecer. Isso é, o público sabe de algo que o personagem não sabe. Então imagine a cena, você está lá, vendo a história se desenrolar, sabendo que tem uma bomba pronta para explodir sobre a cadeira do protagonista, mas o protagonista não tem a menor ideia. E é essa antecipação, esse jogo de informação prévia, que te deixa grudado na história. Agora sobre o mistério. Isso é um pouco diferente. O mistério é como uma charada que você e o personagem tentam resolver juntos. Não tem essa de saber mais que os personagens aqui. Todo mundo está no mesmo barco, descobrindo as pistas, tentando juntar os pedaços. E isso cria uma conexão diferente com a história, porque você se sente parte dela, tentando desvendar o mistério lado a lado com os personagens. E a surpresa? A surpresa é aquela virada que ninguém esperava. Diferente do suspense, onde você está na expectativa do que você sabe o que vai acontecer, a surpresa ela te pega com as calças na mão. É o inesperado, o plot twist que faz você repensar tudo o que você achava e sabia sobre a história. O Hitchcock era um mestre em usar esses elementos. Nos filmes dele, ele brincava com a informação, alternando entre mostrar e esconder, entre a antecipação e a revelação, criando um verdadeiro balé de emoções. Cenas icônicas, como a do chuveiro no Psicose, talvez você nunca viu um filme de Hitchcock, talvez você nunca ouviu falar, mas provavelmente você já viu, né, aquela cena ou alguma paródia daquela cena em que a mulher está tomando banho no chuveiro, está só o rosto dela sendo filmado e chega alguém com uma faca, né, aparecendo só a silhueta assim na cortina. Então, essas cenas, elas são estudos de caso perfeitos sobre como construir tensão e choque, misturando suspense, mistério e surpresa de uma maneira magistral. E o que nós, como escritores, podemos aprender com Hitchcock? Primeiro, a importância de jogar com a informação. Não é só sobre o que acontece na história, mas sobre como e quando você revela essas informações aos seus leitores. Segundo, a criação de uma boa trama de mistério não está apenas em esconder informações, mas em saber dosar elas, guiando o leitor por uma jornada de descoberta. E claro, a arte de usar surpresas para virar a história de cabeça para baixo, mantendo os leitores sempre querendo adivinhar o que vai acontecer. Agora me diz, já teve aquele momento uau, lendo um livro ou assistindo um filme, onde a surpresa te deixou totalmente chocado? Como você acha que essa técnica pode ser aplicada na tua escrita, para criar aquele suspense de roer as unhas? Compartilhe aí as suas experiências nos comentários e fica ligado porque no próximo papo a gente vai desbravar ainda mais estratégias para manter os seus leitores ansiosos pela próxima página. Tudo isso no próximo tópico, ok? Então segura aí. Número 3. Construindo suspense na literatura. A gente já falou do Hitchcock, grande diretor de cinema, falamos das ideias dele. Mas como construir o cinema, ou melhor, o suspense na literatura? Uma coisa que cá entre nós pode transformar uma história boa em uma história que ninguém consegue parar de ler. E claro, quem melhor para inspirar a gente do que o mestre do suspense, o Hitchcock? Mas antes de mais nada, esqueça aquela ideia de que suspense é coisa só de livro policial ou só de livro de terror. O pessoal mistura um pouco. Suspense pode estar em qualquer tipo de livro, dando aquele tempero que faz toda a diferença. Primeiro de tudo, a questão da informação-chave. Isso é algo que eu aprendi olhando como Hitchcock fazia no cinema e tentando trazer para a escrita. Você decide o que o leitor sabe e o que não sabe. Às vezes, né, contar uma informação antes da hora certa pode criar uma expectativa enorme. Outras vezes, guardar um segredo até o momento certo pode ser o grande boom da sua história. O truque é balancear o que você compartilha e o que você esconde,
para poder manter a tensão da história. Agora, sobre o desenvolvimento de personagens. Ninguém vai ficar na ponta da cadeira se não se importar com quem está na história. Então, os personagens precisam ser reais, com qualidades, defeitos, medos e sonhos. Quanto mais o leitor se identificar ou se importar com eles, maior vai ser o impacto do suspense. Porque no fim das contas, o que deixa a gente roendo as unhas é se preocupar com o que vai acontecer com essas pessoas. E de jeito algum, ou de algum jeito, a gente acabou gostando daquela narrativa. E o cenário, então, nossa, né? Como isso pode aumentar a tensão? Uma casa velha e barulhenta, uma cidade durante um blackout, um planeta desconhecido. O ambiente pode ser um personagem por si só, contribuindo para aquele clima de algo não está certo. O Hitchcock era mestre em usar o cenário para complementar a tensão da história, e a gente também pode fazer isso na literatura, escrevendo lugares que fazem o leitor sentir essa ansiedade junto com os personagens. Falando de ritmo e estrutura, isso é crucial. Uma história com suspense bem construído tem um ritmo que puxa o leitor para dentro, sabe? Não é só sobre ter um evento atrás do outro, mas sim sobre quando esses eventos acontecem e como eles são apresentados às vezes, né? Por uma pausa, um momento mais lento. Pode ser perfeito para construir a tensão antes de um grande acontecimento. E as dicas do Hitchcock para manter o leitor engajado? Tem várias. Mas uma que eu acho demais é a de criar situações onde o leitor sabe mais do que os personagens. Isso cria uma ansiedade, uma vontade de avisar os personagens sobre o perigo que eles não veem. Outra técnica é usar o medo do que pode acontecer, mais do que realmente acontece. A imaginação do leitor muitas vezes é o melhor ingrediente para o suspense. E aí, o que você acha? Tem alguma técnica sua para criar suspense que você quer compartilhar? Ou algum livro que te deixou sem fôlego? Conta aí nos comentários. E olha, fica ligado porque no próximo papo a gente vai mergulhar ainda mais fundo em como usar essas técnicas para criar histórias que ficam com a gente muito tempo depois de terminar a última página. Eu tô falando o próximo papo, né? Mas é o próximo tópico, gente. Então vamos lá. Número 4. Aplicando técnicas de Hitchcock em diferentes gêneros, tá? Isso é como brincar de mestre cuca na cozinha, mas em vez de temperos a gente usa suspense, mistério e aquela dose de surpresa. E olha, não importa se você está escrevendo aquela história de amor açucarada, ou uma ficção científica cheio de gadgets, né, ou tecnologia, ou um drama que faz a gente refletir sobre o sentido da vida, o suspense tem lugar em todos os gêneros, tá? Então vamos começar com os romances. Quem diz que história de amor só precisa de beijos na chuva e declarações apaixonadas? Adicionar um pouco de suspense pode transformar uma história de amor em algo muito mais emocionante. Tipo, imagina que os personagens precisam desenvolver um mistério juntos, ou então tem algo do passado de um deles que ameaça o relacionamento. Isso cria uma tensão que faz a gente devorar as páginas para saber se o amor vai sobreviver ao fim do livro. Agora, mistério em ficção científica. Esse gênero por si só já é um prato cheio para o suspense, porque o desconhecido é um ingrediente básico. E se a gente pegar a receita do Hitchcock de dar ao leitor mais informações do que aos personagens, pensa numa equipe explorando um planeta desconhecido e o leitor sabe que tem algo perigoso esperando por eles. A tensão de esperar que os personagens descubram o perigo é uma coisa de roer as unhas. E o horror, bom, o horror, a moda Hitchcock, é aquele que brinca com o medo do antecipado. Não necessariamente com monstros pulando na tela. É aquele clima de suspense que se constrói com o que pode acontecer e não com o que está acontecendo. No livro, a descrição de um cenário sinistro, sons estranhos numa casa velha, podem criar um suspense de arrepiar ali, sem mostrar sequer uma gota de sangue. Drama e suspense psicológico são como dois lados da mesma moeda. Então, explorar a mente humana, os medos, os desejos e segredos dos personagens podem criar um suspense incrivelmente intenso. E usar a técnica do Hitchcock de colocar o leitor dentro da cabeça do personagem
sabendo das suas lutas internas, enquanto o mundo ao redor permanece alheio, é um jeito fantástico de manter o suspense. E por fim, a beleza das técnicas do Hitchcock é que elas podem ser adaptadas para qualquer gênero que você quiser escrever. Então seja criativo. O suspense não precisa ser limitado a perseguições e assassinatos misteriosos. Ele pode estar na revelação de um segredo de família, num drama, ou no desenrolar de um grande plano em um thriller de espionagem, ou na descoberta de uma nova tecnologia em um romance de ficção científica. E então eu te pergunto para você, qual gênero você está pensando em explorar com essas técnicas? Tem alguma ideia aí borbulhando que você poderia usar um toque de suspense à la Hitchcock? Conta pra gente aí nos comentários. E fica de olho porque no próximo tópico a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessas técnicas, mostrando como você pode afinar o seu instinto para o suspense e criar histórias que vão deixar os seus leitores pedindo por mais. Ok? Segura aí então. Número 5. Lições para escritores. Chegamos na parte que eu mais gosto. Pegar tudo que a gente falou até agora e transformar em dicas concretas para você, escritor, levar suas histórias para outro nível. Porque no fim das contas é isso que a gente quer, né? Escrever algo que fique na cabeça do leitor, que faça ele sentir aquela ansiedade boa de virar a página. Primeira coisa que a gente pode tirar dessas análises é a importância de jogar com a expectativa do leitor. O Hitchcock era mestre nisso. Ele sabia exatamente quando dar uma informação e quando segurar. E isso é algo que a gente pode aplicar direto na escrita. Pense em como você pode revelar certos detalhes da sua história aos poucos, criando um suspense que faz o leitor querer sempre mais. Agora, sobre exercícios práticos. Uma coisa legal de se fazer é pegar uma cena da sua história e reescrevê-la de duas maneiras. Uma em que o leitor sabe mais que o personagem e outra em que o personagem sabe mais que o leitor. Isso vai te ajudar a ver como cada abordagem afeta o suspense da cena. Outra atividade bacana é criar um mapa de tensão da sua história, marcando os pontos de maior e menor tensão e vendo se eles estão bem distribuídos ao longo da trama. E sobre feedback e revisão, olha, isso é fundamental. A gente está tão dentro da nossa história, tão na cabeça dos nossos personagens, que às vezes fica difícil ver onde o suspense está funcionando e onde não está. Então ter alguém de fora, lendo e dando aquela opinião sincera, faz toda a diferença. Pode ser um amigo que curte ler, um grupo de escrita ou até um editor profissional. O importante é ter essa perspectiva externa para afinar o suspense e garantir que a história está entregando tudo que pode. Então eu quero saber de você, você já usou alguma dessas técnicas na sua escrita? Tem alguma cena que você está orgulhoso de como o suspense ficou? Compartilhe aí nos comentários. E se tiver alguma dúvida ou quiser mais dicas, é só falar. No próximo vídeo a gente vai mergulhar ainda mais fundo em como criar histórias que prendem do começo ao fim. Mas segura aí que eu já vou te falar mais sobre isso. Então a gente chegou aí ao final da nossa aventura de hoje, explorando a técnica infalível do Hitchcock para criar suspense e como usar isso no seu livro. Falamos sobre como Hitchcock se tornou o mestre do suspense, mergulhamos em sua visão única sobre suspense, mistério e surpresa e discutimos como você pode aplicar essas ideias geniais nas suas próprias histórias, de compartilhar informações chaves a desenvolver personagens profundos. Eu espero que você tenha pegado algumas dicas valiosas para elevar o nível do suspense nas suas narrativas. Mas a viagem pela escrita criativa não para por aqui. No nosso próximo vídeo a gente vai explorar 10 dicas radioativas do escritor que criou Fahrenheit 451. Se você achou intrigante aprender sobre Hitchcock, prepare-se para mergulhar no mundo do Ray Bradbury, onde a criatividade e a técnica tomam a frente e a gente vai descobrir juntos como ele criou aí um dos livros mais influentes e vendidos da história. Então, se você quer desvendar os segredos por trás da criação de enredos incríveis de tão bons que mantém os leitores na ponta da cadeira, esse próximo vídeo é imperdível. Não deixa de se inscrever no canal, dar aquela curtida para apoiar e ativar as notificações para a gente não perder nada.
E lembre-se, essa série é apenas o aquecimento para a rota do escritor, uma série de 3 lives que vai te acompanhar desde a primeira ideia até a publicação do seu livro. E para garantir o seu lugar e baixar o e-book exclusivo desse vídeo de hoje, é só clicar no link na descrição e se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo, né, em que a gente vai seguir aí explorando a jornada da escrita. Até lá, que tal começar a aplicar o que você aprendeu hoje na sua próxima história? Se tiver alguma experiência, alguma dúvida, alguma pergunta, compartilha aí nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo.